Fala pessoal, Maiana Reis passando aqui nesse canal com mais um vídeo pra vocês. Manas, muito obrigada pelos mais de 3.500 inscritos aqui no meu canal. Obrigada também aos novos membros aqui do canal. Se você quer se tornar um membro do canal, é só pesquisar aqui o link, já clica aí, é por menos, mana, de R$4 você já se torna um apoiador do canal e já desbloqueia vídeos inéditos neste canalzito de Maiana Reis. E no vídeo de hoje é aquele relatos da vida do job que eu sei que vocês adoram saber, né? Do período em que eu trabalhei nas esquinas de São Paulo. E hoje, mano, eu vou te trazer 5 fatos de quem trabalha nas esquinas de São Paulo no job passam diariamente. E logo de cara já vou aqui trazer para vocês o primeiro fato de uma, né, garota de programa que está nas esquinas de São Paulo, passa diariamente, é o medo constante, pessoal. Eu sempre trago aqui relatos nos meus vídeos, né, de fatos que já aconteceram nesses meus 5 anos, né, que eu precisei passar por essa situação. E eu confirmo para vocês, pessoal, que o medo de estar ali, né, em pé, em uma esquina, seja ela em qual região de São Paulo, porque não importa, pessoal. Existem, né, alguns pontos bem fortes de prostituição ainda hoje aqui em São Paulo, né? O mais famoso deles é a Indianópolis também, tem Barra Funda, Moema, e todos esses pontos as minhas manas relatam o mesmo medo, né? Que é o medo de estar ali à noite, de madrugada, quando aquele povo vem bêbado de balada, e aí aparece lá, né, e acabam criando confusões, né, com as minhas irmãs que estão apenas ali trabalhando, pessoal. Então o medo, ele é constante a partir do momento que você pisa na esquina em que você trabalha. Eu lembro muito, pessoal, que eu chegava, né, na esquina onde eu trabalhava de ônibus, porque era do metrô São Judas, aí eu pegava um ônibus que parava bem rente à minha esquina. Eu lembro que quando eu pisava ali naquela esquina, já via aquela energia de medo, né? De não saber se eu iria voltar para casa viva. Porque quando a gente entra em um carro, pessoal, a gente não sabe se vai sair de lá viva, né? A gente não conhece aquela pessoa com quem a gente vai fazer o babadinho depois ali, né? E a gente sabe que quando esses homens finalizam o babado ali, eles podem mudar completamente o ser deles, né? Porque para eles, para muitos homens, quando finalizam ali, eles conseguem, eu acho que a máscara social deles acaba caindo, a masculinidade frágil de muitos homens são feridos, né? E muitos acabam mudando com a gente. É por isso que acontece muitas coisinhas ruins com as minhas irmãs que estão aí, né, nas esquinas do job de São Paulo, porque muitos homens, pessoal, eles mudam a partir do momento em que finalizam o trabalho, né, que a mina trans foi fazer com ela ou com ele, né? Então, assim, com certeza o medo é constante na nossa vivência nas esquinas de São Paulo. Esse próximo fato é bem complicado, pessoal. Para quem não sabe, eu sou natural de Belém do Pará, porém eu morei também em Manaus. Então, Belém e Manaus são as minhas regiões, né, que eu fui criada. E lá em Belém, Manaus, é 100 graus na sombra, pessoal. É muito calor. Então, quando eu cheguei aqui em São Paulo, tava 7 graus. E eu já falei em algum vídeo isso, que eu sofri algumas coisinhas, né, em relação a essa mudança climática muito forte. E um ponto que é péssimo quando você está ali em pé, né, fazendo o seu trabalho, com certeza é o frio intenso, pessoal. Quantas e quantas vezes muitas irmãs minhas eu assistia, né? Muitas chegando ali na Indianópolis, apenas com uma fita, com um fio, com um triquine, com um X nos seios, assim, para trabalhar e se tremendo inteira de frio. Porque eu costumo dizer que hoje em dia São Paulo não faz mais tanto frio quanto já fez há uns 10 anos atrás, né? Mas só quem pegou aquela época do frio intenso em São Paulo, que era 6, 7, 8 graus, e as minhas irmãs, assim como eu também, estava lá nas esquinas de São Paulo com pouca roupa. Então você imagina a madrugada frienta que era estar ali, né, naquele ambiente para fazer o job e saber que você tinha que respirar fundo, sempre comprar um chocolate quentinho do tio que passava lá e vendia pra gente, né? Então o frio era assim algo horripilante, que eu me lembro quantas e quantas vezes, pessoal, eu não entrava no carro do boy quase
congelando assim. E a primeira coisa que eu falava é, moço, por favor, você pode ligar o aquecedor? Eles até riam da gente um pouco, né? Mas eu falava, moça, minha mão tá congelando, eu já ia pro aquecedor. Eu sempre pedia, tipo assim, uns 10, 15 minutinhos sem falar comigo, porque eu precisava me aquecer. Então, assim, o frio forte ali, pessoal, é muito grave pros nossos corpos, né? Também já vi muitos meninos passando mal ali por conta do frio. Eu nunca tive, como posso dizer assim, eu nunca tive... Eu nunca trabalhei com pouca roupa, vamos dizer assim. Eu sempre trabalhei com muita roupa, porque eu não gostava muito do meu corpo naquela época. Então eu sempre ia com uma roupinha mais estilosa, mais assim, quentinha. Já as manas, como eu falei pra vocês, que eu assistia estando ali nas esquinas, elas iam pra esquina, pessoal, praticamente pelada. E eu ficava chocada o quanto essas meninas conseguiam, né, aguentar esse frio com pouca roupa. Porque se eu ali, com roupa já quentinha, já estava quase mijando de tanto frio, né? Imagina as minhas manos que estavam ali só com triquinho, com um X no peito de fita, e estavam lá praticamente assim, se tremendo todinha, caçando, né, um cliente para entrar no carro para logo se esquentar. Então, com certeza, o frio intenso é uma barreira horripilante que nós que trabalhamos um dia nas esquinas de São Paulo já passamos nessa vida de meu Deus. E esse próximo ponto aqui vai parecer um pouco engraçado, mas não é nada de engraçado, pessoal. Quando a gente trabalha em uma esquina de PG, nas esquinas de São Paulo, não tem aonde a gente ir ao banheiro. É, minha filha, como eu acabei de falar pra você, daquele frio intenso que a gente tinha ali nas esquinas de São Paulo, com 6, 7, 8 graus ali em pezinha, a gente não tinha onde, né, fazer o babadinho número 1, número 2, e agora? O que a gente faz? Quantas e quantas vezes eu pedi ajuda ali para as minhas manas para fazer o babadinho em algum matinho, e aí uma, né, fazia um truque ali, ficava na frente, para os clientes que passavam não assistir, não ver, fazia o número 1 ali embaixo. Quando tinha que fazer o número 2, tinha que esperar um cliente chegar e te levar para um drive ou para um motel, que aí você tinha o acesso a esse tipo, né, de local para você fazer o número 2, né? Mas muitas amigas minhas sempre fizeram o babado da Xuca. Para você que não sabe o que é Xuca, dá um Google aí que você vai entender logo o que é. Eu nunca fiz a Xuca, pessoal. Então, assim, eu rezava a Deus, a todos os orixás, todas as forças possíveis, para eu não precisar fazer o número 2, né? Porém, a minha bexiga, ela é muito assim, vai que vai. Então, eu fazia muito número 1. E aí era aquele um pouco de constrangimento, né, pessoal? De você ter que se agachar ali pro matinho, escondido, pedir pra alguma amiga ficar na frente. Aí, quando passavam os carros, eles ficavam te zoando, sabe? Então, assim, é um constrangimento bem grande que a gente passava ali, né? De não ter o acesso ao banheiro, alguma coisa básica ali. Porque quando a gente está trabalhando em uma esquina, pessoal, não tem um ponto específico pra gente fazer o número 1, o número 2, ou é na rua ali, ou é ali. Quantas vezes também já cheguei nas esquinas onde eu trabalhava e eu vi ali o babado do número 2 bem na esquina onde eu trabalhava. Então, com certeza, uma outra mana fez o número 2 ali no chão, né? Porque não conseguiu resistir. Então, uma outra barreira que as minhas manas até hoje que trabalham nas esquinas de São Paulo enfrentam, com certeza, é não ter aonde ir ao banheiro. Esse próximo fato é um fato histórico que está ligado à nossa causa trans, que é, né, as confusões entre as próprias mulheres trans. Porque assim, você sabe, né? Uma quer ser mais bonita que a outra tem mais silicone que a outra tem a mãe cafetina mais forte que a outra roubou o boy que a outra viu e queria participar e não que pegar o dinheiro do boy e aí brigam. Então, assim, pessoal, quem trabalha na prostituição aí em São Paulo, nas esquinas do Brasil e do mundo, sabe, né? Que rola muito atraque, muita briga entre nós mesmas ali nas esquinas, né? Graças ao bom Deus, eu nunca participei de nenhum tipo de agressão, tanto com cliente quanto com outras manas minhas. Eu sempre ficava muito de boa ali, ficava na minha, tentava não criar nenhum tipo de confusão. Então, todas as vezes que eu estava na rua, acontecia alguma coisa, seja na minha esquina, na esquina da frente, na esquina do lado. A gente sempre ouvia, né, relato ali que um cliente, as meninas pularam no carro, e o cliente revidou, e o cliente queria passar lá para passar por cima das bonas no carro. Então, assim, é algo muito perigoso, né? A gente saber que a gente está em volta ali dessas pessoas que criam muita confusão, assim. E teve uma vez que eu nunca esqueço, que eu estava lá paradinha esperando o meu cliente, quando do nada, assim, uma bicha passou correndo, assim, na minha esquina, entrou e a polícia veio atrás, assim, já parou ela na esquina, já pegou, já levou pro camburão, pegou, algemou, jogou lá e foi embora.
E aí, mais tarde, a gente veio saber, né, que essa mana trans travesti pulou num carro de uma pessoa, roubou, né, o cliente, e esse cliente, né, foi pra polícia e depois voltou lá com o policial e viu que era aquela mulher trans e acabou levando ela e ela ficou presa por muitos anos. Eu também soube disso, né? Então, assim, essas confusões podiam também respingar na gente que tava ali paradinha, sem fazer nada, apenas esperando o babado chegar, né? Então, assim, tinha que ter um pouco de jogo de cintura também. Ficar sempre de olho nessas manas que ficavam roubando, ficar longe delas, ficar mais sozinha. Então a minha dica que eu dou pra uma mana que acabou de chegar em alguma esquina de São Paulo e do Brasil é ficar um pouco longe das mulheres trans que estão fazendo esse tipo de coisa, né? De roubos, de assalto. Não ficar perto delas, porque pode respingar na senhorita, mana. E agora, chegando no nosso último fato, né? Só quem trabalha nas esquinas de prostituição de São Paulo sabe que a gente praticamente tem que atuar 100% do nosso dia ali estando com os clientes. Minha filha, eu falo que todas as mulheres trans que estão ali trabalhando, né, com o job nas esquinas de São Paulo são atrizes renomadas da Globo, pessoal. Porque a gente tem que sorrir, atuar, fingir que gosta do boy, fingir que tá feliz, fingir que tá tudo bem, beijar, fazer tudo com os clientes ali pra conseguir, né, fazer com que o cliente volte pra você numa outra ocasião. Então, assim, mesmo o cliente sendo chato, fedorento, te tratando mal, te fazendo te esculacho em você, você tinha que estar lá sorrindo, maravilhosa, igual uma paniquete, pra não criar confusão com esse cliente, né? Então, eu sempre falo que nós somos atrizes, modelos, empresárias desde sempre, porque a gente passa por isso, né? Estando ali nesse job, nesse trabalho nas esquinas de São Paulo e até mesmo na vida, né, pessoal? Porque eu falo que a nossa vida, ela sempre traz algum tipo de barreira que você às vezes precisa engolir um sapo. Precisa fazer ali uma atuação, ser uma atriz, um jogo de cintura para não dar na cara desse povo preconceituoso, transfóbico, que acaba, né, entrando no nosso caminho, no nosso dia a dia, né? Porém, como eu já trabalhei nas esquinas de São Paulo por 5 anos, eu posso garantir para vocês, meu amor, que várias e várias e várias vezes eu precisei atuar. Eu precisei fingir várias e várias coisas. Quantas vezes eu já não precisei fingir estar apaixonadíssima pelo boy, para ele também, né, ficar apaixonado por mim e acabar virando meu cliente ali e voltar várias vezes. Quantas e quantas vezes o boy chegava lá com um presente que ele achava que eu ia gostar e eu fingia que gostava, mas eu odiava, só, né, para agradar esses homens que estão ali, né, procurando os nossos corpos. Então, com certeza, todas as minhas manas que estão trabalhando nisso até hoje, meu amor, merece o Oscar, merece um prêmio do Silvio Santos, merece ir pra Globo, porque todas nós, meu amor, somos atrizes em potencial. Minha filha, chegou até aqui, já curte, comenta, compartilha, deixa seu like e vem se tornar um membro do canal por menos de R$4, pessoal. Você já se torna um membro desse canal, dessa família maravilhosa. Lembrando para vocês que eu faço live praticamente todos os dias, a partir das 9 horas, 9, 10, 11. Já entrei meia-noite, bomba muito, é uma live em que eu converso com vocês, respondo pergunta, fico um pouquinho mais próxima, né, dos meus apoiadores, dos meus moderadores babadeiros que sempre estão ali, né, me blindando de umas pessoas que sempre querem propagar o mal. Então, pessoal, fica ligadinho aí pra você acompanhar essas lives maravilhosas e vir se jogar comigo, mana. Não se esquece também de se inscrever nas minhas redes sociais para muito mais conteúdo, mulher, porque logo logo Dona Mayna Reis tá de volta. Um beijo pra você e até logo!